Foi lançada hoje a campanha Dezembro Vermelho. Ela lembra principalmente as formas de se prevenir da AIDS. Num Dia Mundial de Luta contra a doença, a gente mostra um panorama da AIDS no Brasil, detalha exames e tratamento e explica onde buscar ajuda. Medicamentos de controle do HIV e os cuidados necessários em tempos de pandemia também fazem parte da conversa. Ao vivo, o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Gerson Pereira, fala sobre o assunto. A entrevista é para a Voz do Brasil. Vamos acompanhar. Da doença, a gente conversa ao vivo com Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. Boa noite, é um prazer estar aqui e para que a gente possa esclarecer sobre AIDS, sobre os dados epidemiológicos e principalmente sobre essa campanha, né, que eu acho que tem uma importância enorme para que a gente possa informar sobre AIDS e como se faz o seu diagnóstico. Então, diretor, qual é o foco da campanha este ano? O foco da campanha, ela tem a ver com os dados epidemiológicos, né? Nós temos no Brasil uma epidemia, né, há 40 anos de homens jovens, né? E o que a gente está observando é que o número de casos, principalmente de HIV, porque como você falou agora há pouco, os números de casos de AIDS, eles têm diminuído e ele já vem diminuindo já há algum tempo, né? Por conta do testar e tratar, como também a gente tem diminuído muitas mortes, mas nesse ano de 2020, por conta da pandemia, a gente diminuiu um pouco o número de casos de HIV. Muito provavelmente por conta do medo das pessoas de procurar um diagnóstico, embora a gente tivesse trabalhado muito essas questões para a gente tentar minimizar isso, né? Então, a campanha que a gente faz esse ano é para jovens, né? De acordo com o dado epidemiológico, no sentido de que as pessoas possam procurar os serviços de saúde para fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico também é uma forma de prevenção, na medida em que, na hora que eu faço o diagnóstico, eu inicio o tratamento e alguns meses depois essas pessoas são indetectáveis do vírus, né? E o fato de serem detectáveis, ela diminui a transmissão da doença. O senhor disse que agora na pandemia diminuíram o número de casos. O senhor sabe dar um panorama da situação da doença atualmente no país? Sim, quando a gente trabalha o panorama da doença, eu gosto de trabalhar pelo menos 3 indicadores que eu considero como importantes. O número de casos de HIV, o número de casos de AIDS e as mortes, né? Como eu falei, as mortes elas já vinham caindo há algum tempo, porque de fato, né, hoje nós temos esquemas terapêuticos poderosos, né? E que se você tomar um medicamento, você não morre de AIDS, né? E esse dado é muito interessante porque assim a gente observa a sobrevida dos pacientes. Hoje a sobrevida de um paciente com AIDS é igual à sobrevida de qualquer pessoa, né, que tem uma doença crônica, né? Diferente de no passado, quando você tinha uma sobrevida de 5 meses, né? Então, assim, quando a gente observa esses dados, né, você percebe claramente, né, que a morte tem diminuído, né? Hoje, das nossas 10 mil mortes que nós temos por ano no país, ela está relacionada com a co-infecção com a tuberculose, né? 30% dessas mortes são relacionadas à co-infecção com a tuberculose, mas elas têm diminuído e já vem diminuído há algum tempo, e esse dado é muito bem aferido pelo sistema de informação importante que nós temos, que é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Por outro lado, a gente também tem o dado dos casos de AIDS, né? Eu acho que cabe aqui a gente diferenciar o que é HIV e AIDS, né? Os casos de AIDS são aqueles casos diagnosticados tardiamente, né? Já com umas células de defesa menor que 350, né? Então, assim, o que a gente tem observado também desde 2014 é que os casos de AIDS têm diminuído, porque se eu diagnostico uma pessoa precocemente, ela jamais irá para AIDS, a não ser que ela não esteja tomando o medicamento dentro do que está estabelecido. Então, os casos de AIDS têm diminuído. No caso de HIV, a gente começou a notificar os casos de HIV em 2014, mas nós tínhamos antes, lá para trás, 2 municípios que faziam a notificação de HIV, que era São Paulo, Distrito Federal, e também a gente tinha Curitiba. Então, esse número de casos de HIV, eles vem aumentando, mas nesse último ano a gente teve uma diminuição de quase 10 mil casos, né? Mas a gente tem que dizer, né, e observar que essa diminuição de casos, né, HIV, muito provavelmente tem a ver com a pandemia, né? As pessoas deixaram de ir aos serviços de saúde para buscar o diagnóstico. Então, assim, o dado real que a gente tem é isso.
diminuiu os casos de AIDS, diminuíram as mortes e diminuíram também os casos de HIV. Mas assim, eu acho que a gente tem alguns dados que são muito interessantes. Nós temos uma meta acordada com a UNAIDS, né, que é Nações Unidas, que diz que a gente tem que estabelecer que nós temos que diagnosticar 90% dos nossos casos esperados, né? A nossa estimativa hoje no Brasil é que a gente tenha 900 mil casos de AIDS. Esse ano nós chegamos a diagnosticar 88% dos casos esperados para diagnóstico, né? E um dado também que é muito interessante, que dos nossos casos em tratamento, a meta da Organização das Nações Unidas, a UNAIDS, diz que a gente tem que ter 90% desses com carga viral indetectável, que é o que é importante para que eles não se infectem. Nós chegamos esse ano a 95% de pacientes com carga viral indetectável. Então, assim, apesar da pandemia, nós tivemos alguns progressos. Então, diretor, todos os medicamentos para o controle do HIV, eles são oferecidos de graça pelo SUS? Sim, é assim. Aliás, é bom dizer que assim, o Brasil tem e proporciona para os pacientes um dos melhores esquemas terapêuticos do mundo, né? E mais interessante dizer que apesar da pandemia, né, de grande parte dos medicamentos virem da Índia, da China, com lockdown, com não terem voos para o Brasil, a gente acabou colocando aviões da FAB, né? A gente acabou fretando aviões, né, para que pudessem trazer os medicamentos que, como eu disse, são gratuitos, né, para todos os pacientes. E não só, nós mantivemos todos os nossos pacientes com os medicamentos, e uma das recomendações que nós fizemos é que nós prescrevíamos medicamentos para um mês. Nessa pandemia a gente começou a prescrever medicamento para 3 meses, de modo que para que as pessoas não, com esse medo de frequentar os serviços de saúde, deixasse de pegar os medicamentos. E outra coisa, né, a gente também, a UNAIDS mesmo diz que nós tivemos mais de 90 países que faltaram medicamentos. E o Brasil fez muitas doações humanitárias de medicamentos aqui, principalmente para a América Central e Caribe. E, diretor, existe algum público que mais preocupe o Ministério da Saúde em relação à contaminação pelo HIV? Não, eu acho que assim, como eu falei para vocês, né, qualquer pessoa pode pegar HIV, mas se a gente observar os dados, a gente pode observar que a gente tem uma população jovem de 15 a 29 anos e até 34, que a gente tem observado um aumento do número de casos, né? Então, esse é o público que nos preocupa, e por isso mesmo que a gente fez a campanha para diagnóstico, pensando nessa faixa etária da população. Agora, diretor, pessoas que vivem com HIV, elas devem redobrar os cuidados em relação ao coronavírus? Olha, a gente tem observado, né? Eu acho que todos devem redobrar o cuidado com relação ao coronavírus, né? Com uso de máscara, distanciamento social. Com relação aos pacientes com HIV, uma das primeiras recomendações de países no mundo foi que a gente rapidamente priorizasse a vacinação dessas pessoas com relação à vacina do coronavírus. Então, Brasil, eu converso muito com o pessoal da UNAIDS, então, assim, nós fizemos a recomendação das doses e agora fizemos uma recomendação para a dose de reforço. Então, assim, eu acho que o cuidado do paciente de AIDS, HIV ou AIDS, se ele tem todas as suas células de defesas que o medicamento faz com que ele volte ao normal, eu acho que o cuidado tem que ser igual de todo mundo. Distanciamento, máscara, mas sempre se vacinar, né? Primeira dose, segunda dose e dose de reforço. Agora, diretor, mudando um pouco de doença, digamos assim, vamos falar sobre a sífilis, que também é sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde registrou mais de 64 mil casos no primeiro semestre. Qual a estratégia para o controle dessa doença? A que se deve esse registro tão alto? São doenças sexualmente transmissíveis, né? E assim, a sífilis, ela vem aumentando, não só no Brasil, como no mundo, né? E aí, assim, eu acho que a primeira recomendação é que a gente possa trabalhar essa questão da prevenção combinada, né? Eu acho que você tem que diagnosticar os casos de sífilis, tem que tratar os casos de sífilis com a penicilina benzatina, que não falta no país, ela é gratuita nas unidades de saúde. A gente tem que tratar principalmente as gestantes, né, para que a gente possa ter um caso de transmissão vertical de sífilis, para a gente não ter nenhum caso de sífilis congênita. E o que a gente pretende também, eu acho que esta campanha que a gente está fazendo hoje para a AIDS, ela também vale para sífilis, né? Que quando a pessoa chegar no serviço de saúde, certamente você vai testar uma pessoa para HIV e também vai testar para sífilis, porque é muito interessante dizer.
Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Gerson Pereira. Ele falou de prevenção à AIDS, comentou exames e tratamentos contra a doença e explicou os cuidados necessários em tempos de Covid. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.